Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre Tiago, capítulo 3, do 13 ao 17. Eu estava estudando sobre essa palavra e fiquei assim meio... Nossa, fiquei bem mexida, sabe? Porque a gente vai falar um pouquinho hoje de sabedoria humana. A gente vai falar de sabedoria de Deus? Vai. Mas eu quero entrar um pouquinho mais na sabedoria humana. E a gente vai vendo que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Eu separei tantos versículos que eu tive até selecionar alguns para não ficar cansativo. Botei só alguns ali para a Luli, para a gente poder acompanhar. Mas a gente vai falar sobre a sabedoria humana, a sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto. Inclusive, no título aqui está escrito isso. A sabedoria que vem do alto. Diz assim, deixa eu pegar aqui minha lente. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, é depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, essa palavra, se você for ver, ela é muito rica. Se a gente for falar, tirar mesmo cada coisinha que a gente não para hoje. Né? E eu estava estudando sobre ela desde segunda-feira, para eu poder falar aqui. Eu gosto de ouvir pessoas falando, situações, curiosidades. Eu gosto muito disso, porque isso me enriquece. E se me enriquece, eu enriqueço a vida de vocês, daqueles que ouvem. Então, quando a gente vê aqui Tiago falando da sabedoria, você sabe que a Bíblia não vem com essas divisões, né? Ele escreve uma carta que não foi para uma igreja específica, não foi para a igreja A, B ou C. Ele escreve as 12 tribos que estão espalhadas, para os servos do Senhor que estão espalhados. Então, não fala de um determinado problema, porque quando Paulo, por exemplo, escrevia a igreja de Corinto, era um problema que estava acontecendo lá, então ele era direto naquela dificuldade. Olha, estou sabendo que está no meio de vocês, está tendo litígio, está tendo problemas assim e tal, e ele tratava. Quando o Tiago escreve, se você for ler, o livro de Tiago ele é muito contemporâneo, é um livro muito simples. Ele é comparado, inclusive, com Provérbios do Novo Testamento. Porque quando você lê Provérbios, é um livro maravilhoso, né? É coisa do cotidiano, fala de corrigir a criança, fala da mulher iracunda, fala da pessoa que corre, que anda, que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. Quando a gente lê capítulo 3, foi o que eu preguei no domingo, falando sobre língua, sobre linguagem, foi o que a gente falou, né? Aí quando você lê aqui o versículo 3:1, ele fala para mestre, quer ver? Olha aqui, ó, versículo 3:1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Na verdade, ele está dirigindo essa palavra para pessoas que eram aquelas pessoas que tinham o ensino, que ensinavam. Aí ele falou, se vocês aí não queiram ser mestres, não, por quê? Quem é mestre vai ser cobrado dentro daquilo que lhe foi dado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Claro que essa palavra não é para trazer medo para a gente falar assim, então não vou querer saber nada, vou querer ser um ignorante, porque eu não quero ser cobrado. Não é esse o pensamento. É o temor e o zelo que tem que estar sobre nós. Se temos recebido algo da parte de Deus, eu tenho que fazer com muito cuidado. Eu tenho que fazer com muito cuidado mesmo. Porque eu vou prestar conta daquilo que eu falo. Por que a gente, às vezes, fala e tem que corrigir? Né? Que a gente fala umas coisas e depois tem que vir aqui corrigir. Porque é uma responsabilidade muito grande.
Somos pecadores, somos impetuosos na nossa forma de falar. Quando a gente vê, a gente já falou, às vezes fala coisas que é errado. Por isso que a gente tem sempre o cuidado de até corrigir, não deixar de falar. Amém, Margarete? Amém? Não deixa, amém, Margarete? Não deixar de falar, mas assim, é claro que esse zelo é maravilhoso, você ter o cuidado. Então, quando ele começa falando que não sejam mestres, aí no versículo 13, ele fala assim, ó, quem dentre vós é sábio e entendido? Já que vocês se acham, né, se sentem sábios e entendidos, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, tá, você se acha sábio, tá bom, você se acha entendido, beleza. Como que é demonstrado isso? Como que você mostra para as pessoas, como que as pessoas veem que você é um cara sábio, uma pessoa sábia e uma pessoa entendida? Pelo seu trato, pela sua maneira de agir, pela sua a postura. Não tem pessoas que às vezes nem falam, mas a postura da pessoa é uma postura de uma pessoa sábia, de uma pessoa que espera um momento, tipo Paulinho. Olha que postura. Né? Quem olha assim, olha a postura com a mão aqui. Né? Quem olha assim, tem engana, porque, né, aquela coisa. É verdade, verdade. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão. Então, eu separei algumas coisas aqui que a gente vai falar, que eu quero falar um pouquinho de sabedoria humana. E quando se fala de sabedoria, sempre vem aquelas três coisas que vêm junto. Entendimento, conhecimento e sabedoria. Né? A gente sempre pensa em inteligência. A gente tem uma mania de achar que a gente é inteligente, que fulano é mais inteligente. Não é? Eu não tenho inteligência que a Luli tem. Que estava falando das células aqui, aquele dia, que a Luli estava falando das células, que as células respiram, junto com a gente. Eu fiquei ali no banco babando. Fiquei babando, Luli. Falei, minha filha, que coisa linda, né? Eu não tenho essa inteligência, porque não me foi me dado eu entender, mas será que eu sou totalmente ignorante? Não. A ela foi dado na área da saúde, a outros é dado na área de exatas. Ontem eu estava conversando com a filha da Raquel, ela fez contabilidade, faculdade de contabilidade. Ela falou que ama os números, as matemáticas. Não é comigo. Minha área é a comunicação. O português de errado ou certo, mas é a comunicação. Então, não existe uma pessoa, não tem por que a gente se comparar e falar assim, já que a Luli é mais inteligente do que eu, então eu não posso nem falar. Não existe. Não precisa, a gente tem que ter cuidado com a questão de comparação. Porque a gente, às vezes, compara. Não estou falando da Luli, não. Às vezes, a gente compara. O pastor prega assim, Deus deu um chamado para o pastor, da forma que ele foi chamado, ele exerce. Deus tem um chamado para mim, a forma que Deus me deu, eu exerço. Deus tem um chamado, eu estou falando dos pregadores da casa, né? Para a Luli. Deus tem um chamado para a Magna, que prega aqui também. Se a gente for botar na balança quem é melhor, quem é pior, não existe melhor nem pior. Mas a gente é pecador e a gente, às vezes, faz essas comparações, que a gente vigie nisso. Entendeu? Está gravado. Que a gente vigie nisso, em nome de Jesus. Porque, às vezes, há umas palavrinhas que não convém e magoa. Não foi para mim, não, tá, igreja? Então, a gente precisa vigiar. Então, o que acontece? Quando se fala de sabedoria, a gente acaba falando de inteligência, a gente acaba falando de conhecimento e a gente acaba falando de entendimento. São coisas distintas, mas que caminham junto. São coisas distintas, mas que a gente sabe que existem coisas que a gente vai adquirir e existem coisas que não vêm de nós. É dada por Deus. Eu separei algumas coisas aqui, olha. Conhecimento se consegue através de outras pessoas. Às vezes eu não tenho conhecimento não domino bem a área da informática. Não domino bem. Rafael me ajuda, me auxilia nisso. Então, eu acabo aprendendo, através do Rafael, um conhecimento acerca da informática, de mexer num programa. Às vezes, você não tem conhecimento para fazer um tipo de trabalho, de escola, ou costura, ou artesanato. Você aprende. O conhecimento é passado por pessoas, entenderam? Então, assim, a gente consegue passar o conhecimento. Conhecimento é saber a verdade. O conhecimento te faz
chegar à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, esse versículo é usado em várias outras situações, como se as outras situações fossem verdade. Mas a sabedoria é saber o que fazer com a verdade. A sabedoria, você tem conhecimento da verdade, você sabe o que é certo e o que é errado, tá? Mas às vezes a gente anda no caminho errado porque quer. Mas aquele que é sábio, segundo Deus, segundo a própria vontade do Senhor, segundo aquilo que entendeu em Deus, consegue lidar com a verdade e andar dentro dela. Outra coisa que eu escrevi aqui, conhecimento é teórico. Vai ter hora que você vai ter que botar a mão na massa para você aprender aquela situação. O conhecimento, ele é teórico. Você chega um tempo que você, inclusive, tem que praticar aquilo que você está conhecendo, porque, né, tá lá, você fica até nervoso, porque está lá aprendendo sobre umas coisas, mas conhecimento é teórico, sabedoria é prática. São coisas que a gente vai aprender na prática. A sabedoria, ela vai te levar a praticar. Conhecimento traz informação. A sabedoria traz transformação. Então, nem tudo que a gente vê... Às vezes existem pessoas que têm um conhecimento tão profundo. Eu me lembro uma época que o Jô Soares, ele falava que tinha lido a Bíblia toda. Ele tinha o conhecimento, ele tinha informação? Tinha. Mas essa informação trouxe transformação para a vida dele? Porque os frutos dele, as obras dele não mostravam essa sabedoria. Então, o conhecimento traz a informação. A sabedoria traz transformação. O conhecimento, ele explica a fé. Tenta, né, pelo menos, explicar a fé. Mas a sabedoria ensina a viver por fé. Porque se eu falar para o pastor, explica o que é fé. O pastor vai chegar aqui e falar, não, a fé, de acordo com a Bíblia, fala assim, é o firme fundamento das coisas, tal. Isso é conhecimento que a própria palavra traz. Mas esse conhecimento só vai tornar vida na tua vida, quando a gente aprende, através da sabedoria que vem de Deus, a viver por fé. Como a gente estava falando aqui da questão da provisão que o Senhor tem trazido na casa. Deus tem nos feito viver por fé. E a gente vive por fé o tempo todo. Não é só a casa. Eu vivo por fé. Vocês vivem por fé. O casal que a gente estava conversando ontem, a gente falou nisso. Deus falando muito forte lá, falando sobre isso. E ela falou, todo mês eu me desespero. E todo mês Deus provê. Por que a gente desespera? Porque o conhecimento até explica. Você bota lá 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não vai bater a conta, porque eu ganho 1.000, ele ganha 1.000, 2.000, a gente tem 3.000 para pagar. Mas o que acontece? A sabedoria ensina a gente a viver por fé. Deus move. Não estou falando para a gente ser responsável, mas Deus move. A sabedoria nos faz viver isso. O conhecimento é fundamental. Você ter conhecimento acerca de qualquer coisa é ótimo, é fundamental. Mas a sabedoria é refrigério na alma, não é aquela coisa que traz peso. Refrigera a tua alma, te traz paz. Dom dado por Deus para julgar as coisas da vida. Tanto que sabedoria é maravilhoso, é algo de Deus, que existe dentro dos dons espirituais, existe o dom da palavra de sabedoria. Já procuraram saber o que significa o dom da palavra de sabedoria? Eu achava antigamente que era quando a pessoa tinha o dom da revelação. Eis que te digo, Janá, que tem uma porta aberta para tu, que tu sai daqui. Tá, a minha igreja, Deus usa, porque Deus faz. Mas quando você consegue, no meio talvez de uma confusão, de uma situação, Deus te dá, de usar com a palavra, que é chave. Já viu? Porque sabedoria é chave que abre, gente. E é chave que fecha. Já passaram por situações assim? E que você chega numa situação e aquela palavra de sabedoria abre e dissipa. E é isso que Deus ele quer nos fazer viver. Mas se você fosse limitar, você fala assim, não, mas quem sou eu para me meter numa situação assim? Se eu for falar qualquer coisa, eu ainda vou ser apedrejada, ainda vou entrar na briga. Mas Deus nos deu um dom que tem esse poder. A sabedoria é olhar para a vida com as lentes de Deus, na perspectiva de Deus. É você conseguir olhar os olhos humanos.
pandemia. Os olhos humanos, morte. Os olhos humanos, sequelas da vacina, sequelas do Covid. E são os olhos humanos. As lentes de Deus, sabedoria. Deus está no controle de todas as coisas. Posso passar pelo que tiver que passar. O Senhor vai me fazer passar por todas essas situações. O Senhor vai ser aquele que vai na minha frente. O Senhor vai ser aquele que vai me ajudar. É o Deus do impossível que a gente cantou aqui agora. Então, você ter a sabedoria que vem de Deus, porque agora eu vou falar um pouquinho de sabedoria humana, você ter a sabedoria que vem de Deus, é como se você colocasse as lentes de Deus e enxergasse o mundo de uma forma completamente diferente da sabedoria humana. E eu queria enumerar aqui algumas coisas que eu separei como sabedoria humana. Vamos lá. Aqui, ó. Não vai ser texto, não. Eu vou falar. Exemplos de sabedoria humana. Todos na Bíblia, tá? Abraão, quando desceu para o Egito por causa da fome, não consultou a Deus. Está em Gênesis, eu acho que é no capítulo 15. Quando Abraão desceu para o Egito, porque estava tendo uma fome muito grande lá na região. Estava tendo uma fome muito grande. Ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus, desce para o Egito. Quando ele chega lá no Egito, o que acontece? Ele teve que mentir sobre a sua esposa, que era irmã, e uma situação lá de desespero por causa da sabedoria humana. E eu vou falar isso para vocês, que é o que acontece muito com a gente. A gente é precipitado. A gente se desespera e a gente usa muita sabedoria humana, principalmente quando a gente está numa situação de... eu tenho que dar a resposta agora, tipo isso. Eu tenho que falar agora, eu tenho que tomar uma decisão agora. Muitas vezes, se a gente não tiver em Deus, a gente age com sabedoria humana. Quer ver outra situação que teve sabedoria humana? Quando Davi foi lutar com o gigante, lá, o Golias, o que Saul fez? Saul pegou a armadura dele, de Saul, que é um homem grande, um homem forte, um homem já experimentado na guerra, e tenta colocar a armadura em Davi. Mirradinho, um menino de 17 anos. Isso é sabedoria humana. Isso é tentar descobrir um santo para cobrir outro. Isso é tentar dar o jeitinho brasileiro. Isso é tentar fazer as coisas funcionarem da forma que eu acho que tem que funcionar. Porque Saul, sendo experimentado em guerra, como que ele ia para a guerra? Todo armado, todo com aqueles coletes, com aquelas coisas todas. Falou, tem que fazer esse menino vestir alguma coisa, porque se acontecer alguma coisa com esse menino, ainda vai ficar ruim para mim. Só que Davi, o que aconteceu? Davi entendeu que não, que a arma que ele tinha era aquela funda, era aquelas 5 pedras, e Deus deu vitória. Então, vocês estão percebendo como a sabedoria humana está o tempo todo ao nosso redor, e que a gente vai ter momentos que a gente vai ficar nessa bifurcação, que a gente vai ter que escolher entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, é o tempo inteiro. Quer ver outra coisa que eu achei interessante, eu até aprendi? Na Torre de Babel, a gente fala de Torre de Babel. O que vocês pensam? Torre de Babel, pelo menos era o entendimento que eu tinha, como se eles quisessem construir uma torre, mas eu descobri que era um zigurate. O que é um zigurate? É uma torre astrológica para leitura das estrelas e astros para saber sobre o futuro. É um monumento em forma de pirâmide, construído em patamares superpostos, característicos das arquiteturas religiosas da Mesopotâmia, com acesso com rampa, onde se erigia um santuário para salvaguarda das provisões dos cereais e para observação dos astros. É uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônicos e sumérios. Então, quando a gente vê lá que a Torre de Babel, o Senhor desceu e espalhou eles ali, não era porque simplesmente eles se uniram e queriam fazer. Eles estavam construindo um monumento. Eles estavam construindo algo bem grande, como se fosse um grande telescópio, é isso? Acertei? Telescópio, acertei. Não, porque eu falo, tem estetoscópio, que eu confundo. Então, acertei. Para poder fazer o quê? Astrologia. Não tem as pessoas que até hoje vão ler lá os signos, lá? Ih, meu signo hoje falou que eu vou me encontrar com uma pessoa e que eu tenho que vigiar. E são pessoas que são guiadas pelas estrelas, pelos astros. E o Marte vai entrar no sei o quê, vai ter isso. O que eles estavam fazendo ali era exatamente isso. Sabedoria humana. Sabedoria humana. Mas o que a Bíblia fala que a sabedoria humana é? No versículo
versículo 15. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pastor, isso é muito forte. Como assim? A sabedoria do homem, ela é assim, ela é assim. Por mais inteligente que o homem seja, por mais culto que uma pessoa seja, por mais filosófico que ela seja, por mais entendimento que ela seja, que ela tenha, se é humano, se veio dessa terra, ela é diabólica, terrena e animal. Na outra tem uma versão que fala que era sensual. É aquela coisa de sensualizar. É aquela coisa de levar as pessoas. Animal por quê? O animal não tem instinto. Age por instinto. Não tem instinto, é ótimo. O animal age por instinto. Não pensa, mas ele é tão bonitinho, pastora, só falta falar. Né, a nossa amiga aqui. Só falta falar. Mas é animal. É animal. E Deus deu domínio ao homem para dominar sobre animais, como a gente vê aí, golfinho sendo dominado, elefante, leões sendo dominados pelo homem. É que o homem está perdendo essa guerra, muitas vezes. Então, a gente vai vendo sabedoria humana o tempo todo. Quer ver outro exemplo? Jesus na multiplicação dos pães. Jesus chegou e falou assim, dá-lhe vós mesmo de comer para os discípulos. Os discípulos, não, despede eles. A gente não tem como alimentar esse pessoal todo. Eles estavam errados? Não estava errado, eles tinham como alimentar aquilo ali. Só que quem estava ali? A própria sabedoria estava ali. O próprio Deus encarnado estava ali. Ia trazer provisão. A sabedoria humana tem essa possibilidade de dar um jeitinho para que a gente não fique envergonhado. Não, pastora, não, que a gente, é claro, pastor, a gente tem que ser também racionais. Amém, temos que ser racionais. Mas a resposta, a última resposta, ela vem do Senhor. E eu separei alguns textos para falar dessa sabedoria humana, que é o que eu vou ficar hoje, eu vou ficar na sabedoria humana. E numa outra oportunidade eu vou falar da sabedoria que vem de Deus. Para quê? Para que a gente venha ficar bem entendido a respeito disso. Para que a gente não seja levado por qualquer pensamento que não venha do Senhor, venha de nós, por mais sutil que seja, porque o inimigo ele é sutil. Existem sabedorias que entram com muita sutileza. E entra com vestido de algo bom, como se fosse algo da parte de Deus, quando na verdade não é. Vamos ler alguns textos? Gênesis 3:1. Olha só, olha como que fala esse texto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Sabedoria humana. Qual foi o pecado de Satanás? O pecado de Satanás foi orgulho. O pecado de Satanás foi querer chegar e ser igual a Deus. Uma criatura, porque ele foi criado. Querer ser igual a Deus. Então, assim como ele caiu, ele fez toda a humanidade cair. E engraçado que a serpente é mais astuta. Astúcia. Não contavam com a minha astúcia? A questão da esperteza, a questão da sutileza das coisas da meia-verdade que o pastor estava falando aqui outro dia. É uma meia-verdade. Mas assim, não é assim que Deus disse. Ela usou a palavra, a serpente usou a palavra que Deus disse. Deus falou mesmo. Vocês podem comer de todas as árvores que há no jardim, todas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Porque do dia em que comerdes morrerás. Mas Satanás, ele não vai falar assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não, ele vem assim, com astúcia. E a gente precisa vigiar, porque a sabedoria humana, ela vem com essa astúcia. A gente é enganado na nossa própria sabedoria. Vamos aqui outro texto, 2 Samuel 15:31. Diz assim, olha a astúcia desse texto. 2 Samuel 15, versículo 31.
Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Qual é esse contexto aí? São pessoas que se juntaram com Absalão para fazer a cabeça do filho do rei, para que o filho do rei fosse contra o próprio rei, o próprio pai. E a gente está rodeado de conselhos astutos. Por que eu queria ficar bastante nessa sabedoria humana, gente? Porque a gente está rodeado desse tipo de coisas. Eu me lembro lá no meu trabalho, às vezes, a gente conversava, aí a menina falava assim para mim: Ana, compra, você merece, você trabalha o tempo todo, você merece. Quem não merece eu comprar uma coisa para você? Claro que nós não merecemos. Merecemos sim. Tá entendendo? Merecemos sim. Mas olha, às vezes, a astúcia que é. Você merece, você... Vem com aquela coisa e você... É mesmo, eu mereço. Trabalho pra caramba, que não sei o quê. E assim tem muitas coisas. Não estou falando uma coisa boba, mas quantas coisas têm entrado no nosso coração. Aitofel, aí Davi falou: Senhor, peço que torne em loucura o conselho de Aitofel. Mas no final, você sabe onde Absalão foi parar? Absalão morreu. E tantas outras situações por causa de um conselho errado. Quer ver outro texto? 2 Samuel 16, 23. 16, 23 diz assim, ó. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como que se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Falando de Aitofel de novo. O outro texto, Luli, Lucas 16, versículo 8. A gente tem até que ter cuidado com aquilo que a gente aconselha. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu presto muita atenção. Por que eu presto atenção? Tendo conhecimento das pessoas que eu estou conversando, às vezes eu acho que tem coisas que é pegadinha. Vocês estão entendendo? Então, eu presto muita atenção para eu não ser boca, não dar sabedoria humana. Porque talvez, se eu não prestar atenção, se eu estiver desligada, eu posso dar um conselho para aquela pessoa que ela vai fazer e ainda vai falar assim: eu fiz porque você me aconselhou a fazer. Porque existem pessoas que são assim, não é verdade? Então, a gente, principalmente quando for aconselhar, a gente tem que prestar muita atenção, conforme a pessoa é. Tem pessoas que deturpam o que você fala. Tem pessoas que deturpam, você até fala para ela assim, ela até entende, mas ela bota A e B na situação. Porque sabedoria humana, se você quiser arrebanhar a gente, vem com sabedoria humana. Vem com coisas que agradem o coração. Traga a palavra que afaga. Isso vai passar. Não, querida. Não, vai passar, não. Isso tudo vai passar. Será que vai passar mesmo? Não, porque, olha, Deus vai curar. Será que Deus vai curar mesmo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, elas querem ouvir isso. Não, pastora, que eu quero que você ore pela minha irmã que está enferma, está assim assada. Não, Deus vai curar, eu já profetizo. Mas foi isso que Deus falou? Se não foi o que Deus falou, é sabedoria humana. Por quê? Eu quero talvez fazer bem para a pessoa. Eu quero ver a Janaína sorrindo, eu quero ver a Margarete sorrindo. Não, Margarete, vai ficar tudo bem. Quando a Margarete chega em casa, né, o problema está lá ainda. Quem fica como mentiroso nessa história? Não sou eu não, tá? É Deus. É Deus. Poxa lá, Deus usou aquela pastora e quem fica errado na história é Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sabedoria humana é muito astúcia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Olha o que diz esse versículo, Lucas 16, versículo 8. E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Olha aqui, olha isso. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Na outra versão fala que os filhos desse mundo são mais astutos. São mais astutos, sabedoria humana. E a gente vive isso o tempo todo. Hoje, para você conseguir um cargo lá no trabalho, para você conseguir crescer, você tem que usar de astúcia. Tem que, às vezes, pisar nos outros.
Mas a sabedoria que vem de Deus não é assim. Às vezes você tem que se portar de maneira ilegal, tem que, às vezes, fazer coisas que não procedem. Eu estou falando no geral. Às vezes, fazer situações para conseguir aquilo. Isso é sabedoria humana. E Deus não está nisso. O próximo texto, João 8,44, esse texto é muito forte, inclusive. Olha o que diz. 8,44. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa, eu acho Jesus muito... Será que a gente teria coragem de falar isso? Coragem, como a gente brinca. Será que a gente teria coragem de falar isso para algumas pessoas? Você é pai, o teu pai é o pai da mentira. Tá entendendo? O teu pai é o diabo, ele é o pai da mentira. Mas Jesus chega para os fariseus e fala isso. Vocês têm para o pai o diabo. A gente vê Jesus falando assim, sabe quem é o pai de vocês? O diabo. E ele fala uma coisa que ele fala assim, ó, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma coisa que Satanás ele usa é da meia-verdade. Uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção na sabedoria humana é exatamente na meia-verdade. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Não é desse jeito que ele falou, como a gente viu lá na serpente. Não foi assim que ele falou. Porque ele sabe que do dia em que comerdes sereis conhecedores, sereis iguais a ele. Ele vem com uma verdade. O Senhor não falou que não era para tocar? É. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele sabe que o dia que você tocar e comer, você vai ser igual a ele. Só que Deus já tinha feito o homem à imagem e semelhança. O homem já era igual a Deus. Mas Satanás veio com o quê? Com a astúcia. A mesma queda dele é a mesma queda que ele faz com que a gente caia todos os dias. Eu me lembro muito do filme que mexe comigo até hoje quando eu vejo O Advogado do Diabo. É um filme forte pra caramba. E você vê a astúcia do inimigo com o Neo, né, do Matrix. Com aquele ator, porque você vê que Satanás não desiste dele. No final, que ele consegue ainda ter um retorno lá no filme, uma situação, Satanás ainda se apresenta lá com orgulho, lá no banheiro, fala assim, fala com ele uma coisa que ele se envaidece, aí Satanás fala assim, é a vaidade. É a vaidade, é o meu ponto, é o ponto onde eu mexo, na vaidade. E a gente é mexido na nossa vaidade. Naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente... Até elogio a gente tem que vigiar muito. Até elogio a gente tem que vigiar. Porque, pastora, por que a gente não pode elogiar? Pode, gente, não é pecado elogiar. Mas quem recebe tem que vigiar e dar toda a glória. Por isso que a gente tem que devolver a glória. A gente, né, devolve. O Senhor, pessoas ofertaram. Toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Não foi porque o pastor é uma bênção, a pastora é uma bênção, e tal... Né? A Penha estava falando com a gente ontem, eu tentei em outra igreja, não consigo, porque a casa é uma família. E eu fiquei pensando, Senhor, obrigada porque a casa é uma família. Realmente, nós somos uma família. E envaidece, vaidade. A casa é uma família, porque a casa é uma família. E a vaidade vai entrando. Você está entendendo? A sabedoria humana, como a gente precisa vigiar o tempo todo. É uma luta constante para você não cair no erro, para você não ter essa sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Pastora, mas o que eles falaram são tão bonitos, a sabedoria lá, o filósofo lá, penso, logo existo, e tal, e tal. Aonde esses homens estão? Aonde que está a humanidade hoje dentro da sabedoria? Eu fui lá para Petrópolis aquele dia, a gente foi, eu e Dudu, e a gente passando naqueles palácios, aquela arquitetura é muito bonita, né? Eu gosto muito.
E a gente passando naquele palácio e vendo aquele palácio de cristal que ele deu de presente para a rainha não, princesa Isabel. E eu venho assim um pensamento na hora assim, cadê ela para desfrutar disso? Ela morreu, como todos morreram, né? Aí me vem, na mesma hora vem um pensamento assim, mas que você também é tão pessimista, garota. Tu só pensa em morte. Mas não, depois me veio o entendimento. Que a gente vive uma vida aqui, com todo o mérito possível, fazendo a obra de Deus, mas sempre lembrando que isso aqui tudo passa. Passou. Está lá, o cristal está lá, está até bonito. A cidade recebe muitos visitantes, né, para as pessoas lá. O pessoal estava lá, inclusive, lá naquela... Estava tendo uma festa lá da cerveja, lá o pessoal estava bem alto, bem alegre. Estava bem feliz, inclusive. Não, estava... Mas são mais organizados até nisso. Uma cidade muito bonita, muito organizada. A gente para, assim, os carros param para a gente atravessar. Mas você vê que tudo passa. Por isso que a Bíblia fala, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, seus desejos, tudo passa. Mas aquele que teme ao Senhor permanecerá eternamente. A sabedoria que nós devemos buscar não é essa sabedoria humana. A sabedoria que nós devemos buscar não é aquilo que firma meus pés aqui. É aquilo que firma meus pés lá. Eu vou viver aqui, vou trabalhar, vou correr atrás, vou fazer a obra do Senhor, vou viajar, amém. Vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, mas eu não vou ficar aqui. A gente foi no enterro ontem do Augusto, um pastor. Ele tinha quantos anos, Paulinho? Uns 47? Idade do teu pai, né? Uns 47 anos. Ele acabou de se formar em psicologia, pastor batista. Estava numa igreja lá em Santa Cruz, 2 anos já pastoreando lá. E veio o Covid, pegou Covid terça-feira passada, parou no UPA, tal, entubado, segunda para terça, assim, a gente levou até um susto, quando a gente abriu o Face, Paulinho, mãe, aí eu fui lá olhar, que eu tinha ele como amigo também, olhei e falei, gente, inacreditável, eu fui para o quarto brigando com o Dudu, tu morreu, eu te mato. Porque eu falei, meu Deus, inacreditável, homem cheio de vida. O Dani é amigo deles, né, da Lula, do Paulinho, do Rafa. E assim, eu fiquei assim, estarrecida com aquela gente. Fomos lá no enterro, lá no Paciência. Aí a esposa dele foi para lá, para frente do caixão e começou a falar daquele homem. Começou a falar, gente, esse aqui é um homem que era família, era um homem, um excelente marido. A gente nunca teve crise no nosso casamento. A gente nunca teve crise na nossa vida. Um homem de Deus já estava estava clinicando, né, de graça. Quando a pessoa não podia pagar, ele estava clinicando. E ele estava cheio de planos, Ele até falou, quando eu voltar desse hospital, a gente vai viajar, porque a gente não tirava férias. A gente vai viajar quando a gente voltar. Eu falei, e ele não voltou. Ele não voltou. Ela estava em paz com o Senhor. Estava até eufórica. A Paulinho falou que ela é daquele jeito mesmo, que eu falei, meu Deus. Até falei para o Dani, cuida da tua mãe, que ela está bem eufórica, assim, mas Paulinho falou que ela é daquele jeito. Sabe aquela pessoa que você vê que está, né, e muito tempo casado, um casal bem bonitinho mesmo. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, a gente faz tanto plano, né? Graças a vocês, a gente viajou, porque a gente não consegue viajar. A gente pode morrer, né, amor? A gente vive para a igreja, vocês sabem disso. Vocês aí abençoaram, a gente conseguiu ir lá para Petrópolis, ficamos conhecendo as periferias do Petrópolis. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, tantos planos. E ele está na presença do Senhor, na glória. Ele está na presença do Senhor, e ela falou que continue o legado do meu marido, ela falava isso, continue o legado do meu marido, que foi um homem que viveu para Deus, que viveu para o reino. E a sabedoria humana vai fazer você querer viver para cá. A sabedoria, vamos para os últimos aqui. A sabedoria humana vai querer você fincar teus pés aqui e criar raiz. Aqui, ó. Eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ter um legado, eu tenho que mostrar para os outros. A sabedoria que vem de Deus não é assim. O que Deus ele quer que a gente entenda, que Ele tem nos aperfeiçoado a viver a sabedoria que vem dEle. 1 Coríntios 1, 19. Olha o que diz esse.
1 Coríntios 1,19 diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É o que ele faz. 1 Coríntios 2,14. É uma benção, né, poder olhar ali, que é mais rápido. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a sabedoria humana, ela é aqui. Então, não tem como entender. E o último que eu separei aqui, 2 Coríntios 1, versículo 12. 1:12. Misericórdia. Vamos lá. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Esse é o nosso chamado como igreja do Senhor. Hoje a parte que eu queria trazer é somente sobre a questão da sabedoria que é humana, que é terrena, animal e diabólica. Na próxima oportunidade, eu vou falar sobre a sabedoria de Deus, que eu quero ler lá em Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero ler o capítulo 8 de Provérbios, que fala da própria sabedoria. Eu quero dar uma ênfase um pouquinho mais na sabedoria que vem de Deus. Mas na sabedoria do homem é assim: o Senhor vai aniquilar. Não vai ficar pedra sobre pedra daquilo que o homem criar, mas daquilo que vem de Deus, aquilo que o Senhor determinou para nós, vai permanecer. Agora fica a escolha para mim e para você. Qual a sabedoria que eu e você queremos seguir? A dos homens? A dos filósofos? A dos conhecedores deste mundo tenebroso? Ou a sabedoria que vem do alto? Pastora, mas a gente vive aqui na terra, então a gente tem que ter sabedoria da terra. Mas a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Porque a gente não é homem natural, a gente é homem espiritual. Então, mesmo que ao nosso redor as coisas sejam naturais, a gente consegue até mesmo dentro do natural, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, discernir. Isso não é, isso aí você sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A gente consegue identificar coisas que o inimigo traz, coisas que é do humano, coisas que é da nossa alma, coisas que é da nossa própria vontade. E é o que Deus ele quer nos fazer andar, na sabedoria que vem dele, para que a gente alcance lugares altos através dele. Não estou dizendo de honra, estou dizendo de entendimento e de viver o propósito de Deus em tudo que fizermos. Amém?